O vídeo a seguir tem como objetivo apresentar a tecnologia da hibridização in situ por fluorescência e a tecnologia da microscopia de fluorescência confocal. Esse vídeo foi elaborado pelas alunas Bianca, Bibiana, Luísa e Patrícia. Por definição, a hibridização in situ por fluorescência consiste no método histoquímico que permite a visualização, identificação, enumeração e localização simultânea de micro-organismos in situ, sem a necessidade de cultivos celulares. A hibridização in situ por fluorescência permite a visualização direta em microscópios ópticos e fluorescentes em cortes histológicos. Além disso, possibilita que sequências de ácidos nucleicos sejam examinadas no interior de células sem alterar sua morfologia ou integridade de seus compartimentos. Além disso, como pode ser observado na imagem, a técnica de FISH permite a localização física precisa de genes ou sequências de DNA diretamente nos cromossomos presentes nas preparações citológicas. A técnica de hibridização fluorescente in situ é o método mais comum de hibridização in situ e utiliza sondas de DNA marcadas fluorescentemente. Primeiramente, as células são fixadas na superfície de uma lâmina, o que também fixa seus cromossomos na lâmina. A lâmina é tratada de modo que o DNA cromossômico seja desnaturado em cadeias simples e, em seguida, as sondas de DNA especiais são inundadas na lâmina. As sondas de DNA são pequenos pedaços de DNA de cadeia simples com uma sequência do gene de interesse. As sondas são capazes de hibridizar apenas com sua sequência complementar, que estará no local do gene de interesse em um cromossomo específico. As sondas de DNA são hibridizadas com o DNA cromossômico desnaturado e qualquer excesso de sondas é lavado também. As próprias sondas de DNA são fluorescentes ou são quimicamente modificadas para permitir que as etiquetas fluorescentes se anexem a eles, de modo que quando as moléculas marcadas fluorescentemente são adicionadas à lâmina, alguns são capazes de se ligar ao DNA da sonda, que é ligado ao local do gene de excesso do cromossomo. As moléculas marcadas com fluorescência são depois lavadas e a lâmina é então vista usando um microscópio de fluorescência, onde essas moléculas marcadas fluorescentemente revelam a localização física do gene de interesse. A técnica de FISH tem 4 procedimentos básicos, sendo o primeiro a fixação e permeabilização da amostra, seguido da hibridização, da lavagem para a remoção das sondas em excesso e detecção pela microscopia fluorescente. Em relação às sondas, pode-se dizer que sondas são uma sequência de oligonucleotídeos complementares específicos, marcados com substâncias fluorescentes, os quais se anexam ao alvo. Há duas possíveis marcações de sondas, a direta e a indireta. O processo mais utilizado, por ser mais rápido e de fácil execução, é a marcação direta. A marcação indireta, por sua vez, pode aumentar a sensibilidade ligando uma molécula de desoxigenina à sonda. E um processo alternativo à técnica indireta seria a utilização de amplificação do sinal por reação enzimática. Geralmente, as sondas utilizadas são de oligonucleotídeos entre 15 e 30 bases com uma única molécula fluorescente ligada covalentemente ao 5' terminal. As principais sondas são de dsDNA, ssDNA, RNA e de oligonucleotídeos sintéticos, sendo essa última mais utilizada, uma vez que é bastante econômica, estável, bastante disponível e fácil de trabalhar, mais específico e tem uma melhor penetração nos tecidos e uma maior reprodutibilidade. Os principais tipos de sondas são pinturas, centrométricas, telométricas e locus específicas. Em relação aos fluoróforos, os mais utilizados são os derivados de fluoroceína, derivados de rodaminas e os fluoróforos de cianina. A emissão de fluorescência ocorre devido à excitação dos elétrons, onde são envolvidos processos de ganho e perda de energia, conforme será explicado no vídeo a seguir. Vamos pegar esse elétron que está numa camada aí de um átomo qualquer, um átomo fluoróforo, tá ok? E aí nós emitimos a luz azul neste átomo. Quando a luz azul atinge este átomo, ela vai fornecer um pacote de energia para que esse elétron deste átomo específico salte para a sua próxima camada. Então ele absorve essa energia, esse pacote de energia, que é estudado pela física quântica, ele absorve esse pacote de energia e ele salta para a próxima camada. Dependendo da quantidade de energia, ele pode saltar até mais de uma camada. Bom, a energia é fornecida. Quando a energia é fornecida, o elétron ele permanece aqui num estado excitado. Porém, no decorrer do tempo, ele vai perdendo essa energia e vai voltando para suas camadas, até ele retornar
para o seu estado basal, que é a camada onde ele pertence. E aí, ele emite energia quando retorna para a sua camada de origem. E essa energia é emitida na forma de onda. Geralmente, a onda é emitida na forma de luz. Para o preparo da amostra, ocorre a fixação de células em suspensão e os tecidos são embebidos em parafina e fixados em formalina. A técnica de FIT envolve a marcação de nucleotídeos, fragmentos ou sequências de DNA específico, que é denominada de sonda. Após o preparo da amostra e a fixação na lâmina, o DNA de fita dupla da célula é desidratado, favorecendo a desnaturação e a formação de fitas individuais. Em seguida, o DNA sonda liga-se à cadeia de DNA complementar em um cromossomo intacto. E após isso, ocorre a hibridização dos cromossomos marcados com fluoróforos. A localização do DNA-alvo é feita com anticorpo marcado com fluoróforo, sendo observável ao microscópio de fluorescência como um sinal fluorescente. Em relação às sondas e o preparo das mesmas, em primeiro lugar, a sonda deve ser complementar à região cromossômica de interesse. Isso pode ser feito com uma sonda curta de RNA de fita dupla ou com uma sonda curta de DNA de fita dupla. A enzima é chamada DNase e é capaz de criar cortes aleatórios no DNA. Esses cortes também são chamados de nicks e fornecem nucleotídeos especiais que têm um fluoróforo ligados a eles, de forma que a ligase reconhece os nicks com os nucleotídeos fluorescentes. O próximo passo envolve a desnaturação da sonda que foi introduzida, assim como do DNA alvo cromossômico. A desnaturação pode ser feita por aquecimento da célula, de forma que depois que a temperatura é resfriada, é permitido que a sonda seja marcada para se ligar especificamente ao alvo em uma sequência. Após a hibridização, as sondas que não estão ligadas a qualquer DNA são lavadas com tampão. Por fim, é feita a detecção em lâmina de microscópio com focal de fluorescência. A FIT tem aplicação em diferentes campos de investigação, incluindo análise de dados cromossomais, mapeamento genético, toxicologia molecular, genômica comparativa, biologia evolutiva, ecologia microbiana e diagnóstico de doenças. Além disso, pode ser aplicada em detecção de micro-organismos em ambientes complexos, como a microbiota intestinal, cavidade oral, infecções do trato respiratório, hemoculturas, simbioses e estações de tratamento de água. Dentre as limitações dessa tecnologia, encontram-se os micro-organismos ou substâncias-alvos que são autofluorescentes. Alguns fungos, bactérias, além de alguns restos inorgânicos, iodo ativado, plantas e a água podem ter fluorescência natural, interferindo dessa forma na análise da FISH. Além disso, situações de penetração insuficiente da sonda no interior do micro-organismo, que é dependente da estrutura da parede celular. Ainda, baixa quantidade de RNA disponível para o anelamento. E, por fim, a diferenciação potencial do método FISH depende do grau de condensação do alvo, ou seja, da disponibilidade e disposição espacial da sequência-alvo. Agora será explicado como ocorre o funcionamento da microscopia de fluorescência confocal. Esta técnica une os princípios da microscopia de fluorescência e da microscopia confocal. A microscopia de fluorescência utiliza anticorpos específicos acoplados a moléculas fluorescentes, que são os fluoróforos, com o objetivo de visualizar alguns pontos específicos da célula. Os anticorpos são ligados a proteínas específicas, por exemplo, permitindo dessa forma a localização das mesmas na célula. A fluorescência ocorre por consequência da excitação da molécula ocasionada pela emissão de um feixe de luz. A microscopia confocal, por sua vez, permite a focalização específica dos diferentes planos da amostra, um de cada vez, permitindo assim a geração de uma estrutura tridimensional da amostra com alto grau de detalhamento dos diferentes planos. Sendo assim, a microscopia de fluorescência confocal, através da união desses dois princípios e técnicas, permite a detecção de moléculas fluorescentes com um bom nível de detalhamento tridimensional. O preparo das amostras de tecidos ou células se dá por 4 passos. Primeiramente, efetua-se a fixação, com o objetivo de preservar a amostra. Após a fixação, a amostra é neutralizada, com o objetivo de exaurir os grupamentos aminos dos aldeídos. Em seguida, deve ser efetuado o bloqueio, com o objetivo de reduzir as ligações inespecíficas, e por fim, é feita a permeabilização, a qual expõe os epítetos intracelulares ou teciduais. Após o preparo da amostra, é efetuada a marcação da amostra. Na etapa 1, a lâmina com as células e os tecidos já encontram-se fixadas, neutralizadas, bloqueadas e permeabilizadas com a exposição dos antígenos.
Na etapa 2, devem ser adicionados os anticorpos primários, os quais têm como objetivo o reconhecimento dos epítopos-alvo. Já na etapa 3, serão adicionados os anticorpos secundários, marcados com fluoróforo, com o objetivo de revelar a ligação do anticorpo primário no epítopo específico. E a etapa 4, por fim, para revelar a ligação antígeno mais anticorpo primário mais anticorpo secundário, as amostras são montadas utilizando gel glicerol tamponado, permitindo dessa forma a observação em microscopia de fluorescência confocal. A microscopia confocal é um segmento aperfeiçoado da microscopia de fluorescência. Essa tecnologia permite a visualização de detalhes de determinados planos de focalização da amostra, o que não é possível através da microscopia de fluorescência. A grande desvantagem da microscopia de fluorescência é a utilização de alta intensidade de luz UV e a focalização em vários planos ao mesmo tempo, o que gera uma visualização de todas as estruturas em um mesmo plano. Como pode ser observado nesta imagem, as amostras ficam em diferentes planos focais, o que gera uma imagem borrada devido a diferentes comprimentos de onda que podem ser emitidos. Isso pode ser resolvido com o microscópio confocal através de duas modificações. A primeira modificação diz respeito à substituição da lâmpada de mercúrio, utilizada no microscópio de fluorescência, por um laser. A segunda modificação diz respeito ao foco da imagem apresentada. As imagens detectadas pela câmera passam a ser obtidas através de um divisor de feixes, ou seja, as imagens detectadas pela câmera digital passam a ser originárias de um único foto, representadas nas imagens pela luz verde. O mecanismo de funcionamento do microscópio confocal baseia-se na focalização específica de um plano da amostra por intermédio da reflexão de um feixe de luz. O laser incide em uma única região da amostra e essa luz será absorvida através dos fluoróforos. A fluorescência da amostra é então emitida e será capturada pela câmera em apenas um plano. O laser ganha imagens ao longo da amostra, sendo detectado pela câmera, como demonstrado nas imagens 1, 2, 3, 4 e nas demais imagens a seguir. Finalmente, o software consegue juntar todas as imagens de todos os planos, formando uma imagem nítida, por conta do laser confocal e do escaneamento microscópico. As imagens dos diferentes planos focais formadas pelo pinhole são capturadas, processadas pelo software e a imagem 3D é formada. Neste vídeo pode ser observada uma imagem 3D do processo de divisão celular. Dentre as aplicações da microscopia de fluorescência confocal, destacam-se observação do estado fisiológico das células e tecidos, construção de imagens em 3D, colocalização, observação de células e tecidos marcados com fluoróforo por imunofluorescência, estudos em vivo de co-infecção de micro-organismos e visualização de amostras vivas on-stage de células por até vários dias com temperatura, umidade e CO2 controlados. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. Muito obrigada.